Olá, boa tarde. Vamos voltar aqui para nossas aulas de direito administrativo, né? Hoje eu vou falar com você um pouquinho sobre, aliás, um pouco, não, muita coisa, tá? O tópico, eu peguei esse tópico do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Vamos falar sobre serviço público. O tema é complexo. Eu vou ser funcionário público, eu sei tudo. Claro que não. Falar sobre serviços públicos, tá? É um tema interessante e que você vai se surpreender em alguns tópicos que eu vou falar com você. Tá? Então, eu já lhe faço de plano, você que é concurseiro aí, concurseiro de plantão, né? A prestação jurisdicional é um serviço público? O poder legislativo é um serviço público? São duas perguntas que deixo em aberto para você responder, mas falarei mais à frente acerca desses dois questionamentos. Parece simples. Todo mundo é servidor público? Não. Algumas atividades, ela não é considerada serviço público, né? Por isso tem que ter cuidado, às vezes, na hora de você responder uma prova, vale a pena você dar uma lida sobre isso. Aí você fala assim, mas o que é serviço público? Os doutrinadores, eles apresentam diferentes conceitos acerca do serviço público. Se torna, daí fica às vezes complexo para quem está fazendo um concurso público. Você depara de uma questão, né? É claro que na prova de concurso público você não vai ter um conceito, né? Mas eu trouxe aqui um apanhado que a doutrina faz, né? Para geral, inclusive de pensamento de outros ordenamentos, né? O que é o serviço público, né? Eu trouxe as principais palavras, mas depois vamos definir cada uma dessas palavras. Serviço público é uma atividade pública administrativa, de satisfação concreta de necessidades individuais ou transindividuais, materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, insuscetíveis de satisfação adequada mediante mecanismo de livre iniciativa privada. Só o Estado pode fazer, né? Destinada a pessoas indeterminadas. Essas palavras, pessoas indeterminadas, é que pode confundir numa prova de concurso, qualificada legislativamente e executada sob regime de direito público. Quem trouxe esse conceito foi o professor Marçal Justen Filho. O professor Marçal, ele tem uma obra muito interessante. Ele faz pequenos conceitos em cada tópico. Então, para quem está fazendo concurso público e tem pouco tempo, é uma obra interessante. Marçal Justen Filho, ele traz conceitos a outros autores que são mais, digamos, são mais prolixos, né? Poderíamos dizer assim. Eu falei agora há pouco de um conceito geral. Agora, o professor Marçal, ele trouxe um conceito de serviço público, um conceito, uma definição do direito brasileiro, né? O conceito de serviço público é composto por alguns traços específicos. E são esses traços específicos que você precisa prestar atenção numa prova de concurso. Por exemplo, é uma atividade, o que significa? Uma atuação permanente, contínua e sistemática,
cuja execução exige a organização de esforços humanos e aplicação de recursos materiais. Essa é a definição do professor Marçal Justen, Filho. Aí eu trouxe aqui algumas ideias, fiz até um resuminho aqui para você, que está aí. Poxa, professor, concurso difícil, né? Então, o serviço público, ele produz a satisfação de necessidades individuais, homogêneas ou não, bem como interesses transindividuais. O que são os interesses transindividuais? Os coletivos e difusos. Também temos os serviços públicos fruíveis individualmente e outros de fruição que se faz fruição coletivamente. Depois vou falar um pouquinho depois dessa questão do coletivo e do individual. Então, por exemplo, um varrimento de rua, ele é o quê? Esse serviço de varrimento de rua, ele é um serviço não fruível individualmente, ele não flui porque atinge a todos, Por outro lado, o fornecimento de energia é um serviço público que atende interesses difusos, interesses de todas as pessoas, coletivos e individuais, Mas falarei sobre isso um pouco mais à frente. Então, eu trouxe também aqui alguns pontos interessantes. Quando o Estado fornece cestas básicas para carentes, está prestando o quê? Um serviço público. Também está prestando um serviço público, quando fornece assistência psicológicas a pessoas portadoras de transtornos mentais. É um serviço público. Outro exemplo de serviço público é o serviço de radiodifusão de sons e imagens. Isso poderia ser uma prova. O sistema de radiodifusão, ele é um serviço público ou privado? Ele é um serviço público. As atividades de radiodifusão e televisão se configuram como serviço público, sem que traduzam a oferta e utilidades materiais. Então, serviço público a radiodifusão é um conceito de serviço público. Eu trouxe aqui um outro conceito também. Estamos bem no começo do tema de serviço público, a parte conceitual, para você entender um pouco como é que funciona isso. O professor José dos Santos Carvalho Filho, o que ele fala sobre serviço público? Olha aqui, é toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias de uma coletividade. E aqui ainda mais um conceito que você precisa... Porque esses conceitos, por que eles são interessantes? Porque a banca de concurso, ela busca esses autores lá no início da matéria. E a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, também uma grande professora, ela trouxe o seguinte, segundo a qual toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob regime jurídico total ou parcialmente público. Porque, na verdade, não existe um serviço 100% público. O Estado pode delegar. Falaremos sobre isso um pouco mais à frente, sobre as concessões, esse termo de concessão. E eu vou aqui pular. O professor Eli Lopes Meira também fala sobre isso, mas eu vou partir aqui para o professor Maza. O professor Maza, ele traz um conceito interessante também. Alexandre Maza. O que é serviço público? Para ele, é toda atividade material ou ampliativa, definida pela lei ou Constituição como dever estatal, consistente no oferecimento de utilidades e comodidades ensejadoras de benefícios particularizados a cada usuário.
sendo prestada pelo Estado ou por seus delegados, submetida predominantemente aos princípios e regras. Então, como eu já falei, nós temos a delegação também. O Estado delega, mas isso falaremos mais à frente, né? Então, obviamente que tudo, quando o serviço público delega a um terceiro, ao ente privado, há algumas amarras legais para que isso ocorra, né? Então, é interessante, analisando os conceitos que eu acabei de falar, né, acima, é possível identificar alguns elementos comuns capazes de apontar as características do serviço público. Diante de tudo que eu falei para você, eu trago agora algumas características especificamente relacionadas ao serviço público. Eu até elenquei algumas aqui para você decorar. Tá? Decore isso, característica do serviço público. Numa prova de concurso, num contexto, você precisa lembrar isso. Isso é besteira, mas não é. Tá? A primeira característica é uma atividade material, uma outra de natureza ampliativa, prestada diretamente pelo Estado ou por seus delegados, né, sob regime de direito público e com vistas à satisfação das necessidades essenciais, né, essenciais da coletividade. Tá bom? Beleza? Eu vou, que já passado 11 minutos, fiz a parte introdutória para você. Na próxima aula, eu já venho falar para você o que é uma atividade material. Então, eu vou falar para você rapidão, porque isso aqui já está encerrando. O que é uma atividade de natureza material? Significa que o serviço público é uma tarefa exercida no plano concreto do Estado e não simplesmente uma atividade normativa intelectual. Por exemplo, a atividade da Previdência Social é uma atividade de natureza material, né? E tem a natureza ampliativa, a prestada diretamente pelo Estado ou por seus delegados. Eu volto com você e já daremos continuidade. Pessoal, peço que você leia sobre o serviço público, pelo menos 2 doutrinas, porque eles falam coisas diferentes, tá? Eu estou com 3 doutrinas aqui. Eu tive que eleger uma, não que a outra não seja importante, mas que eu acho que é mais objetiva. O professor Marçal, ele é para quem não tem tempo de estudar, tá? Ele é objetivo. Já o Alexandre Maza e a professora Di Pietro são autores que trazem mais detalhes. Não significa também que o Marçal não traga detalhes. Ele é mais objetivo. Tá? Eu acho que para quem vai fazer concurso para analista judiciário, compensa ler o professor Marçal. Tá bom? Beleza, turma? Obrigado pela atenção e vou continuar com você. Eu espero que na próxima semana eu já estarei ao vivo com você. Tá? Estarei transmitindo ao vivo, né, em vários canais. Estou preparando para isso. Essa aula aqui ela é gravada. Eu vou jogar agora no canal do YouTube, tá? Como sempre faço. Tá? Eu quero agradecer a todos pela atenção e dizer: estude muito, faça mapas mentais relacionados ao tema. Importante. Tá? Ok, pessoal? Por hoje, obrigado. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.